Olá, amigos e amigas. O nosso tema de hoje é um movimento de reforma dentro da igreja. Eu quero ler, comentar e resumir o capítulo 1 do livro Preparação para a Crise Final, de Fernando Chaih, e publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Este é um capítulo extraordinário e faz parte do elencamento da lista de eventos, de acontecimentos que ocorrerão nos tempos finais, no fim dos tempos. É o capítulo 1. Eu quero começar lendo aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. O profeta Joel, inspirado por Deus há mais de 2.700 anos, e com base na visão divina, ele falou isso, referindo-se ao dia de Deus. E se bem que essas palavras do profeta Joel têm uma aplicação histórica imediata aos tempos do Antigo Testamento, quando Israel seria invadido por um povo inimigo, a razão pela qual essas palavras foram preservadas é que se referem especificamente ao tempo do fim, ao dia do Senhor, digamos, às vésperas do regresso de Cristo à Terra. Esta mensagem de Joel 2, 1 e 2 convida a que se toque buzina em Sião, ou seja, na igreja. Anunciar no Monte Santo de Deus, ou seja, o seu povo, porque ocorreriam acontecimentos de tal magnitude que fariam tremer a todos os moradores do mundo. Ainda assim, prossegue o profeta, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa a teu povo, ó Senhor. Joel, capítulo 2, versículos 12 a 17. Em vista dos tremendos acontecimentos que estariam para ocorrer no dia do Senhor, a igreja deveria ser despertada por uma voz de alarme, e o povo deveria buscar uma conversão autêntica, profunda, uma conversão de todo o coração. Em outras palavras, deveria efetuar-se, amigos, uma reforma espiritual, um reavivamento espiritual dentro da igreja. Para quê? Para preparar-se para os grandiosos acontecimentos do fim. E, amigos, não há dúvida que temos chegado à própria véspera do dia do Senhor. E que este chamado de Joel é um chamado por uma conversão genuína, é uma reforma necessária em cada um de nós. Este discurso deve ser falado, deve ser apresentado diante do povo de Deus em todos os lugares. Bom, por que é necessário haver uma reforma? Ellen White escreveu assim, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a otorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém,
mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Que tremendo, amigos! E ela diz no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 469, é necessária uma reforma entre o povo, mas essa deve começar seu trabalho purificador pelos pastores. Atenção, pastor, você que me escuta. A gente tem que pregar reforma na igreja, mas essa reforma espiritual, esse reavivamento espiritual, tem que começar por mim. E ela diz em outro momento, tem que ter lugar um reavivamento e reforma sob o ministério do Espírito Santo. Reavivamento e reforma, diz ela, são duas coisas diferentes. Qual que é a diferença? Serviço Cristão, página 42. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Por outro lado, reforma significa reorganização, mudanças de ideias, de teorias, mudanças de hábitos e práticas. A reforma não produzirá os bons frutos da justiça a menos que esteja ligada a um reavivamento do espírito. Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada. E para fazer essa obra, têm de se unir. Então, resumindo, reavivamento é renovação da vida espiritual. Reforma é renovação do estilo de vida. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor, diz Ellen White, tal avivamento da primeira piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito Santo e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Que coisa espetacular! Grande Conflito, página 464. Quais são as características dessa reforma? Quais são os aspectos essenciais desta reforma a qual Ellen White se refere? Antes de entrar nesses aspectos essenciais, é importante notar, irmãos, que Satanás tem trabalhado arduamente para desviar a autêntica reforma espiritual que o Senhor quer operar dentro da sua igreja. Ele tem usado diversos métodos e, com todos os métodos que ele tem utilizado, a sua intenção é falsificar a reforma de Deus. Ellen White declara no livro O Grande Conflito, página 396, o seguinte: em todo avivamento está Satanás pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrado de espírito. Nenhuma reforma em toda a história da igreja foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Assim foi no tempo de Paulo. Onde quer que o apóstolo fundasse uma igreja, havia alguns que professavam receber a fé, mas introduziam heresias que, uma vez aceitas, excluiriam finalmente o amor da verdade. Sim, amigos, o pai da mentira tem estado a fazer em nosso tempo o mesmo que ele fez na época apostólica. Hoje, o diabo procura desorganizar o movimento adventista para confundir os filhos e filhas de Deus. Um traço muito comum nos falsos movimentos de reforma é o espírito de discórdia, o espírito de luta, o espírito de revolução e, principalmente, amigos, o espírito de crítica destrutiva. Crítica especialmente dirigida aos dirigentes da igreja. Ellen White escreve o seguinte, advertindo no livro Testemunhos, volume 8, página 251. Ela diz assim: é chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. Irmãos, precisamos ficar alertas, porque
diante da necessidade do reavivamento e da reforma, Satanás agirá com energia a fim de enganar as pessoas. No livro O Grande Conflito, na página 593, Ellen White escreveu: em todo avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está desperto para atividades mais intensas. Aplica atualmente todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e seus seguidores. E no mesmo livro, O Grande Conflito, na página 398, ela diz: desperte do sono, povo de Deus, e inicie com fervor a obra de arrependimento e reforma. Investigue as Escrituras para aprender a verdade como é em Jesus. Faça uma consagração completa a Deus. E escuta, não faltarão evidências de que Satanás ainda se acha em atividade e vigilância. Amigos, uma das armas prediletas do diabo, enquanto a igreja trabalha no reavivamento e na reforma, sabe qual é? É o fanatismo. Esta é uma arma que o diabo usará para desmontar o plano de Deus. O fanatismo aparecerá em nosso próprio meio. Virão enganos de tal natureza que, se fora possível, desviariam até aos escolhidos. Satanás insiste em levantar pessoas de zelo exagerado, pessoas desequilibradas e até depois pessoas profanas. Isso certamente vai atrapalhar o verdadeiro conceito da reforma. E, nesse caso, muitas pessoas aparecerão, e aí temos uma segunda estratégia, além do fanatismo, a nova luz. Muitas pessoas aparecerão dizendo que tem uma nova luz. É verdade que o povo de Deus poderá ver ampliações das verdades fundamentais já solidamente estabelecidas. Deus proverá a compreensão de profecias que estão se cumprindo. Porém, irmãos, devemos ter em conta a seguinte instrução. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 161. Quando o poder de Deus testifica daquilo que é verdade, essa verdade deve permanecer para sempre como a verdade. Não devem ser recebidas quaisquer suposições posteriores contrárias ao esclarecimento que Deus proporcionou. A autêntica nova luz, a verdadeira luz, deve ter, amigos, os seguintes elementos identificadores. A luz apresentada deve estar 100% em harmonia com a palavra de Deus e não corresponder a alguma interpretação caprichosa, pessoal, particular, sem fundamento bíblico. Sim, amigos, surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação com o objetivo de abalar a fé dos marcos antigos. Mas suas doutrinas não resistirão à prova da palavra de Deus. Mesmo assim, é triste afirmar que muitas pessoas serão enganadas. Um segundo aspecto da luz ou da nova luz não entrará em contradição com nenhuma das verdades básicas já solidamente estabelecidas. É verdade, irmãos. Deus não dá a uma pessoa luz contrária à estabelecida fé do corpo de crentes. Mas sabe o que acontece? Em toda reforma surgem homens e mulheres dizendo: não, eu recebi essa luz, Deus me revelou em sonho, eu tive uma visão. Mentira. A nova luz revelada não pode entrar em contradição com verdades já estabelecidas. Número 3. Os que proclamam a nova luz não estarão orgulhosos, enfatuados com a ideia de que são superiores aos seus irmãos. Às vezes as pessoas aparecem e, pelo fato de dizer que receberam visão de Deus, então eles são mais importantes, eles estão acima nos movimentos de reforma. Irmãos queridos, Deus não esqueceu seu povo. Deus não escolheu um homem isolado aqui ou acolá, como se fossem os únicos dignos de Ele confiar a essas pessoas a verdade. Ninguém confia em si mesmo.
como se Deus lhe houvesse conferido luz especial acima de seus irmãos. Cristo é representado habitando em seu povo, e não na mente ou na ideia de uma pessoa específica. Bom, algumas outras características adicionais da verdadeira reforma: espírito de oração, espírito de intercessão. Mais um, espírito de sincera conversão. Uma outra característica, espírito abnegado e generalizado de trabalho missionário. Sabe que isso é muito importante. Uma pessoa que diz que tem uma nova visão, uma nova luz de Deus, mas que não se envolve no trabalho missionário, resgatando pessoas para Cristo, para o Evangelho, para o reino de Deus, não tem a voz da verdade. E um quarto aspecto, característica da verdadeira reforma, espírito de louvor, espírito de ação de graças. É isso que Ellen White nos diz como características da verdadeira reforma no livro Testemunho, volume 9, página 126. Agora, irmãos, nós temos a partir da Bíblia a indicação do centro da reforma, que é a pregação da mensagem à Laodiceia, que tem a ver com justificação pela fé. A reforma, irmãos, se efetuará de maneira fundamental na igreja, no seio da igreja, como resultado da aceitação da mensagem da testemunha fiel à igreja de Laodiceia. Deus tem uma mensagem especial no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 18 a 20. Eu queria ler esse texto, se você puder acompanhar na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículos 18, 19 e 20. E depois de ler esses textos, vamos então proceder ao comentário do que a Bíblia está dizendo para nós. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Eu li também o verso 21. Irmãos, a reforma se efetuará de maneira fundamental quando nós prestarmos atenção e seguirmos o chamado estabelecido por Deus à igreja de Laodiceia. Lembre-se, irmão, na hora da crise, porque a igreja pela qual a igreja passará, não haverá meio termo. Jesus Cristo disse: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. Os que aceitam essa franca mensagem de carinho de Apocalipse, capítulo 3, colherão em sua vida, em sua experiência, resultados extraordinários, que são verdadeira conversão, separação do mundo, vitória sobre o pecado e entrega completa da vida a Deus. Irmãos, essa é a essência da reforma autêntica que acontecerá na igreja, bem como em cada coração individualmente. Agora, o que acontecerá com os que não aceitarem essa mensagem? Bom, os que não aceitam essa mensagem e preferem continuar mornos, formais, cheios da sua própria justiça, cairão duramente. A sacudidura fará com que eles se rebelem e, infelizmente, se perderão. Ellen White escreve assim nos primeiros escritos, página 270. Perguntei o significado da sacudidura que ouvira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Alguns não suportarão esse testemunho direto, se levantarão contra ele. Isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Por isso, irmãos queridos, precisamos ler com atenção a mensagem de Deus à Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículos 14
a 22. Esta, irmãos, é uma mensagem franca, é uma mensagem sincera, mas é uma mensagem de amor. Versículos 14 e 15 dizem assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Irmãos, a mensagem que está escrita a Laodiceia em Apocalipse 3, 14 a 22, é uma impressionante mensagem de acusação. E ela se aplica ao povo de Deus hoje. O autor da mensagem, irmãos, não é João, o discípulo amado, não. O autor da mensagem é Cristo, o nosso Salvador, o nosso melhor amigo. Ele é fiel e verdadeiro. Ele nos ama, claro. Ele é bondoso, claro. Mas, irmãos, ele não nos adula. Sabe por quê? Porque ele quer a nossa salvação. Ele nos fala com carinho, mas ele nos fala com sinceridade. Sua mensagem é direta, claro, mas é cheia de misericórdia. Ele diz assim, ó: eu conheço as tuas obras. Irmãos, ninguém conhece a nós melhor do que o nosso Criador Jesus Cristo. Ele sabe que o nosso coração humano é enganoso. Jeremias falou sobre isso no capítulo 17, versículo 9. Particularmente por causa da sua própria condição enganadora, como igreja, estou falando de Laodiceia, essa mensagem é muito necessária. Deus nos conhece. Sabe qual deveria ser a nossa atitude? A atitude do salmista no Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A mensagem a Laodiceia fala de mornidão espiritual. Versos 15 e 16. Não és frio nem quente. Ah, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nos primeiros tempos da igreja, da história da igreja, nós recebemos essa instrução. A mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte deles, porém, são mornos. Tem um nome, mas não tem o zelo. Professam amar a verdade, mas são deficientes no fervor e no devotamento cristão. Sabe por que a mensagem é para uma igreja morna? Porque a igreja morna diz que é cristã, mas não tem o zelo de ser cristã. Diz que ama a verdade, mas não vive a verdade. Não se empenham inteiramente de coração na obra de Deus. Não se identifica com os interesses da obra de Deus. Por isso precisam da obra interior da graça no coração. Graças a Deus que muitos têm permitido a atuação do Espírito Santo e deixaram a condição de mornidão. Mas, irmãos, uma grande parte de Laodiceia é constituída de gente morna, de cristãos nominais, que se dizem adventistas, mas não vivem como adventistas coisa nenhuma. É por isso que a mensagem à Laodiceia é uma mensagem para mim e para você. Agora, são 4 elementos que produzem esta mornidão. O primeiro elemento: são deficientes na devoção e no fervor cristão. Irmãos, precisamos viver diariamente uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de estudo da sua palavra. Precisamos com urgência dar a devida consideração às nossas necessidades espirituais, para que Deus possa suprir com o seu poder divino. Em segundo lugar, a igreja é morna porque as pessoas não estão dispostas a morrer para o eu e a seguir de perto os princípios da fé. Irmãos, uma conversão pela metade não vale a pena. Diz Deus: convertam-se a mim de todo o coração. Um coração dividido não nos dará vitória. Um coração dividido é coração de ninguém. Cristo pede a posse completa de nossa vida. Número 3.
A igreja é morna porque as pessoas não se empenham de maneira cabal, de maneira completa e de coração na obra. Não dedicam tempo suficiente, não dedicam interesse e trabalho à causa de Deus. Muita gente dedica tempo aos seus próprios interesses. E em quarto lugar, a igreja é morna porque está faltando a graça de Deus em nosso coração. Deus quer, irmãos, viver em nós. Ele quer o nosso coração por completo. Ele quer aperfeiçoar a nossa vida até o dia da vinda de Jesus Cristo, diz Filipenses 1,6. Outro aspecto importante da mensagem à Laodiceia é a respeito da soberba, do orgulho espiritual, da justiça própria. Em Apocalipse 3,17 lemos: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Os filhos de Deus que estão nesta condição são apresentados numa situação de segurança carnal, de segurança mundana. E esta, irmãos, é uma atitude de presunção, de soberba, de orgulho espiritual, de justiça própria. E essas pessoas, olhando para si mesmas da perspectiva carnal e mundana, ficam tranquilas, acham que está tudo bem. Aliás, pensam que estão numa posição espiritual exaltada acima dos outros. Porém, o seu estado é deplorável à vista de Deus. E essas pessoas não sabem, estão enganadas. Irmãos, esta mensagem não é para os outros, não. Esta mensagem é para nós, é para mim, é para você. A mensagem aos laodiceanos é uma mensagem aos adventistas do sétimo dia, que têm tido muita luz, muito esclarecimento, mas não têm andado na luz. Dizem que são adventistas, mas não têm andado como adventistas, não. Dizem que são cristãos, mas não têm se comportado como cristãos. Sabe que a presunção, a soberba, a infatuação espiritual é perigosa. Por quê? Porque põe a sua vítima fora do alcance do poder redentor de Deus. O reconhecimento da nossa condição é requisito indispensável para que Deus nos restaure. Mas o orgulhoso, o soberbo, o enfatuado não reconhecem. E porque não reconhece, Deus não pode atuar na sua vida. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Lá em Marcos 2,17 ele diz assim: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. E a verdade é que não há um justo, sequer um, porque todos pecaram, diz Romanos 3, 10 e 23. Irmão, quem que são esses sãos? Quem que são aqueles que dizem que estão bem? Quem são aqueles que se acham sãos? Sabe quem são? São os presunçosos espirituais, os que estão cheios de justiça própria, assim como o fariseu da parábola. E porque eles se acham completos, eles não podem ser perdoados, não podem ser justificados. Enquanto mantiverem essa atitude de orgulho, de soberba e de infatuação espiritual, enquanto formos assim, não podemos ser perdoados e muito menos justificados. Qual que é o conselho? Neste caso, verso 19, arrepende-te. Arrepende-te. O arrependimento, irmãos, implica em 3 coisas. Primeiro, reconhecimento do pecado. Segundo, tristeza pelo pecado. Terceiro, desejo de abandonar o pecado. Captou aí? A pessoa arrependida deve demonstrar esses 3 aspectos. Reconhecer o pecado, em primeiro lugar. Segundo lugar, ficar triste pelo pecado. Em terceiro lugar, abandonar o pecado. Se nós não tivermos essa atitude, nós não podemos passar pelo processo de transformação. Não há nada que torne o poder salvador do Evangelho mais inacessível, mais inadequado aos pecadores
do que a soberba espiritual, o orgulho espiritual, a infatuação espiritual. Sabe, essa aparência enganosa, essa justiça própria. Porque isso é o oposto da justificação pela fé. Isso incapacita a pessoa a alcançar o perdão divino. Esse sentimento de sou rico, de nada tenho falta, talvez seja, irmãos, o grau mais absoluto da justiça própria que Isaías, o profeta Isaías, lá no capítulo 64, versículo 6, chama isso de trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Agora, irmãos, qual é o único remédio eficaz para isso? A mensagem à Laodiceia não se limita a denunciar a condição espiritual de Laodiceia. Não, graças a Deus não. A mensagem não apenas diagnostica a doença, a situação. A mensagem apresenta um remédio radical para curar a vida toda desses males. Qual que é o remédio radical? Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Que extraordinário! Apocalipse 3,18. A tríplice condição de Laodiceia. Qual que era? Pobre, cego e nu. Essa tríplice condição é curada pelo tríplice e maravilhoso remédio do céu. Qual que é? Ouro refinado no fogo para enriquecer, vestes brancas para cobrir a nudez e colírio para ver. Irmãos, o que significa estes três símbolos? Ouro purificado, vestes brancas e colírio. O que significa tudo isto? O significado é maravilhoso. O ouro aqui recomendado, como tendo sido provado no fogo, é fé, é amor. Ele enriquece o coração, pois foi limpo esse coração até tornar-se puro. E quanto mais é provado, mais intenso é seu brilho. O que é a vestidura branca? É a pureza de caráter. É a justiça de Cristo comunicada ao pecador. Na verdade, é uma vestimenta de textura celeste que somente pode ser comprada de Cristo por uma vida de voluntária obediência a Ele. E o que é o colírio? O colírio é aquela sabedoria, aquela graça que nos habilitam a discernir entre o bem e o mal e a detectar o pecado, ainda que ele esteja disfarçado. Que bênção, né, irmãos? Que bênção podermos ter esses remédios. Aqui, irmãos, precisamos falar da justificação pela fé. O ser humano, quando recebe esses remédios, ele passa pela justificação. O ser humano pode ser justificado através de dois métodos. O primeiro método, irmãos, é o esforço próprio. Ou seja, eu vou cumprir a lei por minha conta. Eu vou fazer atos, obras de salvação, obras meritórias para poder alcançar o favor de Deus. Esse é o método que muita gente faz, mas é um método que não funciona. E, além disso, é um método antibíblico. O outro método consiste em reconhecer a própria incapacidade. Consiste em reconhecer a inabilidade para fazer a vontade de Deus e então entregar-se com fé a Ele para que Ele atue em nosso favor. Irmãos, este é o único método pelo qual podemos encontrar a justificação. É verdade que às vezes os próprios filhos de Deus podem perder de vista uma das verdades mais importantes da Bíblia, que é que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, diz Romanos 3,20. Então, por isso, nós precisamos reconhecer, nós todos, as nossas obras como trapo de imundícia. Devemos reconhecer que coisa alguma podemos fazer para agradar ou ganhar o favor de Deus. Não, nada. Os únicos méritos que o homem pode invocar são os méritos de Cristo. Cristo está disposto a lançar sobre a vergonha da nossa nudez o manto puro de sua perfeita justiça.
E pastor Adolfo, o que eu faço com as boas obras? Bom, as boas obras entram no quadro da nossa salvação, não como algo feito para nos justificarmos, não como argumento para alcançar o favor divino, não como mérito para alcançar a salvação, não como preço para comprar o céu. Não. As boas obras, a obediência, aparecem como resultado de nossa justificação e como evidência da nossa fé, como demonstração do poder de Deus que atua em nossa vida, porque afinal já fomos salvos. Regozijar-me-ei muito no Senhor, diz Isaías, o profeta evangélico. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça. Irmãos, a alegria autêntica não é aquela causada pela obra que eu faço, não. É aquela causada pelo fato de saber que Deus me veste com o seu manto perfeito de justiça. Isaías 61, versículo 10. A aquisição desta maravilhosa veste branca que Cristo nos oferece tem algumas condições. Primeira condição: reconhecer a nossa própria pecaminosidade, reconhecer a nossa incapacidade, a nossa indignidade, o nosso não merecimento, ou seja, arrependimento sincero. Por isso, a mensagem à Laodiceia é uma mensagem de arrependimento. Arrepende-te, diz Cristo. Arrependam-se todos. Afaste o seu orgulho. Abandone a sua presunção espiritual. Quebrante seu coração diante do Senhor. Essa é a primeira condição, reconhecimento da nossa pecaminosidade. Segunda condição, apropriar-se pela fé da justiça de Cristo. Ele deseja primeiro imputar-nos essa justiça. Bom, existem ainda nessa mesma ideia, nesse mesmo pensamento, existem duas classes de justiça que Ellen White apresenta de uma maneira muito clara. Ela diz assim: é imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu. A segunda é a nossa adaptação para o céu. Que coisa linda! Quanta teologia nesta frase tão simples. Vamos aqui explicar de maneira mais didática. Há a justiça que nos é imputada, mas há a justiça pela qual que nos é comunicada. A justiça imputada é a justificação. A justiça comunicada é a santificação. A justificação é nosso título para o céu. A santificação é a nossa adaptação para o céu. Então vamos explicar um pouco melhor isso aí. Primeiro vamos entender que a justiça pela qual somos justificados é uma justiça que é imputada, ou seja, é creditada, é atribuída gratuitamente, sem merecimento, sem mérito da nossa parte. Essa é a justiça pela qual somos justificados. Ela é imputada, ela é creditada a nós. Em segundo lugar, essa justiça pela qual somos justificados é o nosso direito ao céu. É o único mérito que podemos invocar para ir ao céu, para herdar a vida eterna. Em terceiro lugar, a justiça pela qual somos justificados é aquela que nos justifica, quer dizer, é aquele que nos converte em pessoas justas diante de Deus. E em quarto lugar, essa justiça de Cristo pela qual somos justificados é concedida ou é recebida exclusivamente pela fé em Cristo, de modo gratuito e de modo imerecido. E, finalmente, a justiça pela qual somos justificados implica arrependimento, confissão e aceitação de Cristo como nosso único, como nosso suficiente Salvador. Bom, esses são aspectos da justiça de Cristo pela qual somos justificados. Quanto à justiça de Cristo pela qual somos santificados, há 4 aspectos que devemos levar em conta. O primeiro, ela é concedida num processo paulatino, num processo gradual e num processo de crescimento cristão
que começa internamente e, claro, depois se revela externamente. Então, essa justiça que nos santifica é concedida a nós. Em segundo lugar, ela é necessária para que possamos nos preparar para o céu, aqui em nossa caminhada diária. Em terceiro lugar, essa justiça pela qual somos santificados, ela nos santifica, ou seja, nos converte em pessoas santas. Nos transforma o nosso caráter. E também recebemos essa justiça unicamente por meio da fé. E não porque agora somos bonzinhos e estamos vivendo como Deus quer, então agora Ele me santifica. Não, Senhor. Isso Deus faz por meio da fé em Cristo. Sabe que muitas vezes nós, em nossa caminhada, em nossa marcha progressiva, em nossa transformação diária do caráter, infelizmente um homem convertido, uma mulher convertida pode cair. Claro, somos pecadores. Cada vez que isso acontece, cada vez que caímos, repete-se a experiência da justiça imputada. Como se repete? Se repete porque o penitente recebe perdão. E porque recebe perdão, então o perdoado pode se levantar e continuar a sua marcha para frente e para cima. Para frente e para cima. E deste modo, o processo da justiça comunicada, que nos prende ao ideal, combina com a justiça imputada, que nos leva para nos reconciliarmos com Deus. Agora, entenda o seguinte: ao passo que a justificação é um fenômeno instantâneo, porque Deus nos perdoa e nos purifica num próprio momento em que nos arrependemos e nos confessamos o pecado e pedimos perdão, então a justificação é um fenômeno instantâneo, a santificação é um processo que dura a vida inteira. É um processo que toma toda a nossa existência. Irmãos, outro aspecto importante para ressaltar é que a justificação é o nosso direito ao céu. O ladrão na cruz, sem ter tido a oportunidade de viver um apreciável período de tempo depois do perdão do pecado, foi salvo. Por quê? Porque a aplicação da justiça imputada de Cristo nos apresenta perfeitos e completos diante de Deus. Deus, olhando nas alturas, já não vê os nossos andrajos espirituais, os nossos trapos de imundícia. Ele não vê a vergonha da nossa nudez. Ele vê o precioso manto de perfeição de Cristo com o qual estamos cobertos. Ele não vê a história de pecado do homem arrependido e contrito, não. Ele não vê a história da mulher que fez coisa errada, não. Ele vê a perfeição absoluta da vida de Cristo, que por nós viveu e morreu. Mas, irmãos, se bem que a justificação é o nosso direito ao céu, o direito ao céu não basta, não é suficiente. É necessário que tenhamos a idoneidade para viver ali. Necessitamos de preparação para isso. Veja, se ganhássemos um concurso, em virtude do qual uma companhia de aviação nos desse uma passagem aérea gratuita para ir a algum lugar muito frio, teríamos que ter roupa apropriada para o tempo que ali permanecêssemos. Portanto, Deus espera de nós que nos preparemos, que preparemos nosso caráter para o céu, que nos exercitemos diariamente na obediência à sua vontade, na obediência aos seus mandamentos, que andemos na luz que Ele fez resplandecer o nosso caminho agora, que avancemos a cada dia um passo a mais no caminho da perfeição. E assim poderemos ser perfeitos em nossa caminhada com relação à nossa idade, digamos, perfeitos em nossa esfera, perfeitos em Cristo, cumprindo o mandamento de Jesus. Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está no céu. Irmãos, é claro que ao longo de nossa penosa marcha ascendente pelo caminho da santificação, ocorrem acidentes, é verdade. Podemos cair, podemos cometer pecados. Uma outra vez as velhas fraquezas voltam, se manifestam em nossa vida. Por isso, a palavra nos consola com a maravilhosa certeza de perdão de Deus em Cristo. 1 João 2,1. Estas coisas vos escrevo
para que não pequeis. 1 João 1,7. Mas se alguém pecar, temos para com o Pai um advogado, Jesus Cristo justo, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita essa disposição e esforço como o melhor serviço do ser humano e supra a deficiência com seu próprio mérito divino. Então, irmãos, a justiça imputada e a justiça comunicada se integram de maneira harmoniosa, completando-se mutuamente. Elas são, na verdade, uma mesma coisa, sob dois aspectos. O ideal de Deus para nós é que nós possamos andar em seus caminhos a fim de poder avançar no cumprimento da sua vontade. Ele deseja que nós sejamos santos, que sejamos semelhantes a Deus, a Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo final, esse é o alvo a sermos atingidos, a ser atingido. À frente de nós, irmãos, está aberto um caminho de contínuo crescimento, de contínuo progresso. O objetivo é alcançar a norma de uma vida boa, de uma vida pura, de uma vida nobre. Portanto, irmãos, esta mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia, aqui em Apocalipse 3, 14 a 22, não é somente uma mensagem de arrependimento e justificação pela fé, mas também uma mensagem, um convite para que adquiramos o caráter de Cristo, sua justiça, sua santidade. É uma mensagem de reforma, de reavivamento. Claro, o processo de santificação, irmãos, é duro, é árduo, é constante, mas a santificação não é uma obra de um momento, é a colheita de toda uma existência. E embora se trate de uma dura batalha contra os potenciais, contra o inimigo e contra o mal, ela inicia-se com a promessa de triunfo. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Apesar das dificuldades que bloqueiam a conquista de um caráter santo, de um caráter melhor a cada dia, a Bíblia nos assegura que o alvo pode ser alcançado. Ellen White escreveu: ninguém diga, eu não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegar a esta decisão, certamente você deixará de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade, diz ela. Se não quiser, não vencerá. Irmãos, temos de aprender a renunciar a nós mesmos, a nos entregar voluntariamente a Cristo. João 15,15. Aliás, Judas 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, é aquele que temos que nos entregar voluntariamente. É Cristo. Temos que aprender a depender em todo momento dele. João 15,15. Sem mim nada podeis fazer. Como Paulo, podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Aquilo que é impossível em virtude do pecado, Deus o torna possível por meio de Cristo. Romanos 8,3. 2 Coríntios 2,14. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Concluindo, queridos irmãos, a mensagem da testemunha fiel para a Laodiceia, esta reforma dentro da igreja, não é uma mensagem apenas de justificação ou de perdão. Não é só um chamado a se arrepender, não. Isso é importante. Mas esta mensagem de Apocalipse 3, 14 e 22 é também uma mensagem de conversão total, de santificação, de reforma de vida. Esta, irmãos, é a verdadeira reforma que logo terá que acontecer entre o povo de Deus. E esta reforma acelerará o derramamento do poder divino na forma da chuva serôdia, que nos capacitará para pregar o evangelho eterno e nos permitirá sermos selados por Deus. Irmãos, esta é a reforma de vida que cada um de nós precisa para transpor de modo triunfante o tempo de angústia e para receber o Senhor com grande alegria, com louvor, com regozijo. Essa é a experiência que nos permitirá estar preparados para viver com Deus e com Cristo pela eternidade. Por favor, levemos a sério esta mensagem de reforma, de reavivamento em minha vida, em sua vida, em nossa vida. Amém.